Graças e paz a todos, amém? É um prazer estar aqui mais uma noite, podendo compartilhar a palavra no Impacto Jovem. Agradecer mais uma vez ao Lucas, pela oportunidade. Eu espero que Deus venha estar me usando aqui para poder falar mais uma vez sobre a vida de vocês. E que seja feita a vontade dele, que eu diminua e que ele cresça. A palavra de hoje que eu escolhi para poder compartilhar foi até bom, porque quando o Ministério de Louvor subiu aqui para poder começar a cantar, as palavras que foi ministrado aqui já deu basicamente a introdução de tudo que a gente vai estar falando aqui nessa noite, que é a gente entregar a nossa vida, que a gente carregar a nossa própria cruz em prol do nome do Senhor, em prol do Evangelho de Cristo, que a gente tem que viver para Cristo. Mas essa noite eu vou querer compartilhar para vocês as desculpas que a gente dá para nós mesmos, as desculpas que a gente dá para Deus, para que a gente não carregue essa cruz que Ele mesmo anunciou quando Ele esteve aqui na Terra. O tema que eu escolhi para a gente poder abordar é vida cristã. E o título, como está já apresentado, são desculpas para carregar a própria cruz. O texto que eu escolhi está em Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 38. Se vocês que tiverem com a sua Bíblia puderem abrir nesse momento, Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 38. Esperar um momento para vocês poderem abrir. Está escrito assim: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória ao seu Pai com os seus santos anjos. Amém? Vamos fechar os olhos nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, meu Deus, por todo esse momento, esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Mas agora estamos aqui diante da Tua presença, meu Pai, para compartilhar da Tua palavra, meu Deus. Que o Senhor venha estar me usando nesse momento para poder falar com a vida dessas pessoas que estão aqui, meu Pai. Que essas pessoas que estão aqui possam estar voltando diferente para suas casas, meu Pai. Que seja a Sua palavra que venha estar tocando no coração de cada um, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém. Para a gente poder contextualizar esse texto que a gente acabou de ler, a gente precisa primeiro entender o que estava se passando para que Jesus pudesse falar isso aos discípulos e à multidão que estava ali presente. Jesus ele estava indo para Jerusalém para poder cumprir a profecia, que ele entraria dentro de Jerusalém montado num jumentinho. Só que antes dele chegar em Jerusalém, ele precisava anunciar o evangelho também ao longo das cidades até chegar em Jerusalém. Esse cenário que a gente acabou de ler aconteceu então na cidade de Cesareia de Filipe, em que Jesus estava levando o evangelho à redondeza, às aldeias que próximo dessa cidade. E no momento em que ele estava somente com os discípulos, Jesus então ele pergunta para esses discípulos, o que os judeus, o que as pessoas, a multidão que acompanhava ele durante toda essa caminhada dele aqui na terra, dizia que ele era, ou seja, quem que Jesus era para os judeus. E os judeus então os discípulos então respondiam que os judeus diziam que Jesus era João Batista, aquele que anunciava as boas novas, aqueles que anunciava a vinda de Cristo, era o profeta na época, Ou dizia também que Jesus ele era o Elias, a reencarnação de Elias, ou ele era o próprio Elias que estava ali. Outros também diziam que Jesus ele era qualquer outro profeta do Velho Testamento, no caso de Israel, ou que ele na verdade era um novo profeta que estava ali
para os judeus, né? Diferente de todos os outros profetas que já eram conhecidos naquela época. Jesus, então, ele ouvindo o que os discípulos estavam falando acerca do que as outras pessoas pensavam que ele era. Então Jesus, ele pergunta para os discípulos também: e vocês, o que dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Já que os discípulos acompanhavam a Jesus. E Pedro, naquele momento, ele foi usado por Deus, juntamente com os discípulos, para poder dizer que Jesus era o Cristo, que ele era o Messias, que ele era o prometido para poder fazer a libertação do povo de Israel. A gente sabe que Jesus, ele era o Cristo, que ele era o Messias. Mas no contexto daquela época, no contexto dos judeus, quando eles falavam que Jesus era o Cristo, significa que o Cristo seria aquele que iria libertar o povo de Israel. O povo sempre pensou que quando Cristo chegasse aqui na terra, ele seria o rei coroado, aquele que colocaria uma coroa sobre a sua cabeça e sentaria num trono para poder salvar Israel do Império Romano, né? Das perseguições que o povo judeu passava naquela época. E Jesus, então, ouvindo que Pedro tinha dito aquilo, ele repreendeu Pedro. E ele falou assim: não compartilhes isso com as outras pessoas, guarde isso para você. E é até complicado a gente pensar por que Cristo perguntou quem que ele era para os discípulos, e quando Pedro compartilha que ele era o Cristo, ele era o Messias, ele seria o Salvador, a redenção de Israel. E aí Jesus logo em seguida vira e fala assim que ele não poderia compartilhar isso com as outras pessoas. Mas a gente também tem que entender que quando Cristo veio aqui na terra, ele não veio com o propósito de poder ser coroado como um rei, colocar uma coroa na sua cabeça, sentar num trono e querer governar Israel. O objetivo de Jesus aqui na terra foi anunciar as boas novas, anunciar o evangelho dele mesmo e fazer com que as pessoas sejam salvas através da sua vida, e não que ele queria sentar num trono para poder governar. Então, por isso que Jesus repreendia, porque se ele falasse que ele era o Cristo e os discípulos começassem a querer falar isso para as outras pessoas também, que ele era o Messias, que ele era o Cristo que estava todo mundo esperando, eles iriam querer então colocar uma coroa para Jesus. Nesse mesmo texto, lá em Lucas 9, eu acho que no 22, vai falar, não precisa colocar na projeção, vai falar que Jesus, não é Lucas 9 não, mas lá em Lucas ele vai falar que Jesus ele saiu do ambiente quando ele fez a multiplicação dos pães, porque ele ficou com receio do povo querer logo pegar ele para poder colocar uma coroa sobre a sua cabeça. Não era o que Jesus queria naquela época. Então por isso que ele não queria que os discípulos anunciassem que ele era o Cristo dessa maneira. Mas logo depois que então ele falou isso para os discípulos, que os discípulos teve o entendimento então que ele era Cristo, ele pôde então anunciar o motivo do porquê ele perguntou aquilo. Porque naquele momento ele virou e trouxe uma revelação sobre a vida dos discípulos. Ele começou a falar então que o Filho de Deus, o Cristo, precisaria sofrer perseguições, precisaria ser entregue na mão dos próprios judeus, ser entregue na mão das lideranças de Israel naquela época, e que ele morreria. E quando ele morresse, após 3 dias ele iria ressuscitar. Mas os discípulos, eles não estavam entendendo por que Jesus estava falando aquilo. Porque ele acabou de falar que ele era o Cristo, mas só que eles tinham então na ideia dele que o Cristo não poderia morrer. O Cristo ele deveria reinar. Jesus então estava naquele momento falando para eles que ele precisava morrer. Tanto é que logo em seguida, Pedro, ele também, do mesmo modo que ele é usado por Deus para poder trazer a revelação que ele é Cristo, ele também foi usado pelo Satanás para poder dizer que Jesus não iria morrer, que ele não poderia morrer, que ele tinha que reinar. E Jesus até pede para que Satanás, na vida de Pedro, se afaste, porque era preciso que Cristo passasse pela morte de cruz para ele poder cumprir as que estava escrito nas Escrituras. Mas ainda assim os discípulos não estavam tendo entendimento de tudo aquilo. Por que Jesus estava falando que ia sofrer perseguições? Aí agora eu vou falar um pensamento meu, eu fico pensando, Jesus acabou de falar para eles o seguinte: eu vou morrer, mas eu vou sofrer perseguições, as lideranças vão querer me matar. E aí o que os discípulos vão pensar naquele momento? A gente está seguindo um Cristo que está
vai sofrer perseguições, que ele mesmo está falando que vai morrer, e o que será de nós? O que será que vai acontecer com nós também, já que estamos seguindo esse Cristo? E aí, entra justamente nesse texto que a gente acabou de ler, de Lucas 8, 34 ao 38, em que Jesus logo chega, juntamente, já passando um pouco de tempo, ele está juntamente com a multidão e com os discípulos. Antes ele estava apenas com os discípulos, agora ele estava com a multidão e com os discípulos. Ele ainda retorna no mesmo tema, porque ele tinha acabado de falar que iria sofrer perseguições. Mas então no versículo 34, se quiser pode até projetar novamente, ele chega para a multidão e fala, então chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pode passar? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então, nesse momento aqui, ele volta a falar justamente o que ele já estava falando para os discípulos sobre a questão da perseguição. Mas e o que isso tem a ver, então, com o que eu quero compartilhar aqui nessa noite? Porque se há 2000 anos atrás, Jesus já estava falando para os discípulos que era necessário eles deixar a vida deles, deixar as próprias conquistas deles, para seguir o Evangelho, o que Jesus então está falando para a gente nessa noite, nos dias de hoje, com o que a gente tem na nossa vida, com todos os prazeres que a nossa vida tem hoje, com internet, com festas, com rede social, com todas a tecnologia que a gente tem hoje. O que Jesus falaria para a gente nos dias de hoje? Porque a gente tem prazeres inimagináveis que naquele tempo as pessoas nunca imaginariam que a gente teria. E mesmo assim a gente não nega a si mesmo para poder entregar em prol do Evangelho de Cristo, em prol do amor de Cristo. E aí que fica então as desculpas que a gente carrega em nós mesmos, que não nos deixa seguir a Cristo, que não nos deixa a gente pegar a nossa própria cruz e levar para Cristo. Eu faço então aquela pergunta aqui para todos nós: qual está sendo a nossa desculpa hoje para não carregar a cruz do Evangelho de Cristo? Eu sei que aqui já existem pessoas que são cristãs, tem pessoas que ainda estão conhecendo o Evangelho de Cristo, tem pessoas que talvez ainda não conheceram verdadeiramente o Cristo como Salvador. Mas essa pergunta eu faço para todos: qual que é a desculpa que a gente faz para não carregar a nossa própria cruz, para a gente não seguir o verdadeiro Evangelho? Eu fico pensando porque é o seguinte: muitas das vezes o cristão pensa que ser cristão é só a gente vir todo culto, seja numa quinta-feira, seja no sábado à noite, seja no domingo, e apenas receber a palavra. Mas seguir o Evangelho de Cristo está muito longe de ser isso. Seguir o Evangelho de Cristo é quando a gente deixa todos os nossos prazeres como humanos, deixa os nossos próprios interesses, a gente deixa tudo que tem nessa vida humana e começa a querer seguir a vida de Cristo, querer praticar o verdadeiro Evangelho de Cristo nas nossas vidas. Então, será se a gente tem a certeza da nossa salvação? Será se a gente está levando o Evangelho de Cristo a sério em nossas vidas? Eu separei então 3 pontos, que existem vários pontos, né? Eu separei 3 desculpas que a gente dá para nós mesmos e para Cristo, para que a gente não siga, para que a gente não carregue a nossa própria cruz, para que a gente não siga o Evangelho. E o primeiro ponto que eu escolhi é: posso ter prejuízos. A gente muitas das vezes, quando a gente pensa em se dedicar mais a Cristo, a gente vira e fala assim: eu posso ter prejuízos na nossa vida que vai me fazer com que eu perca de algum modo. Se eu for seguir a Cristo, se eu for me dedicar mais a Cristo, se eu gastar 1 hora da minha vida, 2 horas da minha vida para poder dar o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, o verdadeiro momento com Cristo, eu vou ter prejuízos. Eu posso ter prejuízo se eu demonstrar o meu comportamento como cristão e no meio da sociedade em que eu estou presente. E esse então foi o primeiro ponto que eu coloquei: eu posso ter prejuízos. Em Marcos 8, 34 a 36, que foi o que a gente leu, vou até ler novamente, se quiser projetar. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Então aqui nessa passagem, Cristo já está falando que se você quiser ter uma vida eterna, se você quiser ter uma vida com Deus, uma vida no céu, você tem que abrir mão de tudo que você tem aqui nessa terra, de todos os prazeres que você tem aqui na terra. Mas o que significa isso? Eu posso dar um exemplo sobre essa questão do prejuízo. Vamos pensar, por exemplo, no cenário do seu trabalho hoje. Você no seu trabalho hoje, você está num ambiente que não é cristão. Hoje, para a gente ter uma ideia, cristão protestante, né? São cerca de 10% da população hoje brasileira é cristã protestante. Eu não posso nem falar de estar trabalhando num ambiente cristão, porque eu não sei se tem católico aqui, mas com todo respeito, se a gente for parar para pensar, até os próprios católicos hoje têm uma vida dupla. Tem uma vida em que eles falam que são católicos, mas eles não vivem o próprio ensinamento que a igreja passa. Então, vamos tratar apenas de um ambiente cristão, um ambiente que você sabe que propriamente é um ambiente onde Deus está presente, que as pessoas nesse trabalho são cristãs. Quão difícil a gente encontrar esse ambiente hoje em dia? A gente sempre está inserido em ambientes em que o mundanismo está presente. E muitas das vezes, quando você quer demonstrar que você é cristão nesse ambiente, você pode ter vários prejuízos na sua vida. Como, por exemplo, você pode perder promoção, porque para você ser promovido, por exemplo, no seu trabalho, você precisa interagir com os seus superiores. E às vezes seus superiores estão em festa. E às vezes você tem que ter mais comunhão com ele, você tem que aproveitar mais com ele um momento com esse superior. E aí, você como cristão, você não pode fazer isso, você não tem como ter esses prazeres. Às vezes, quando você demonstra ser cristão dentro do seu serviço, as pessoas vão te achar careta, vão te achar chato, não vão querer que você esteja junto com eles naquele momento, porque você está sendo apenas um verdadeiro cristão. Então isso, eu posso dizer para vocês que isso pode ser um prejuízo, quando você demonstra ser um cristão até dentro do seu trabalho. Existem vários outros meios, eu posso citar aqui vários, mas vamos ficar focado agora na questão do trabalho. Eu posso dar um exemplo que para mim me transformou muito, que eu percebi que eu fiz a diferença quando eu agi como um cristão. É um trem tão simples, mas que já se passaram 2 anos e eu ainda lembro de um detalhe muito pequeno. Eu lembro que eu estava num serviço, eu trabalho numa empresa, num setor administrativo, e eu mexo com computador, né? O meu trabalho envolve computador, e aí o carregador do meu notebook tinha estragado. E eu estava na sala, junto com meus colegas de serviço, e eu tinha comentado que tinha estragado o meu carregador naquele momento, e que eu precisava urgentemente de um outro carregador, porque senão ia atrasar todo o meu serviço. E aí as pessoas que estavam ali comigo simplesmente começaram a falar assim: pega o carregador do seu chefe, que está sentado do seu lado, e troca. Ele nem vai perceber que você trocou. É igual, os 2 carregadores é o mesmo. Aí ele nem vai perceber. E aí quando eles falaram aquilo para mim, eu fiquei pensando, não, mas isso é errado. Porque o que adianta eu fazer isso sabendo que eu estou cometendo um erro e que vai custar para ele algum custo, seja financeiro, e para mim vai ficar como se fosse tranquilo. Aquilo aconteceu, é normal. E eu fiquei analisando que as pessoas estavam achando que aquilo era normal. Mas eu falava, não, isso é errado, eu não quero fazer isso, eu não preciso disso. Porque se eu fizer isso, eu não vou estar me sentindo bem, porque o erro é meu. O erro meu, no caso assim, o prejuízo está sendo meu. E aí eles começaram a falar, não, isso não tem nada a ver. E eu falava, não, eu como cristão, eu não posso fazer isso. E eles falavam, não, besteira, isso não significa nada, ele tem mais dinheiro do que você, ele vai lá, ele pode simplesmente trocar, e ele nem usa o computador, ele não precisa, você precisa mais que ele naquele momento. E eu continuei falando, não, eu não posso fazer isso. E aí eles falaram assim, não, beleza, era isso que eu esperava que você falasse. Mas por que eu estou falando isso? É algo tão simples eu falar um trem desse, é algo tão pequeno. Mas já tem 2 anos que eu sempre penso nisso. Porque a gente passa por provações, a gente passa por situações da nossa vida, que é no pequeno detalhe que a gente tem que mostrar o Cristo que existe dentro de nós. E eu acho
complicado, porque ao mesmo tempo que eu penso isso, eu fico pensando, por que a gente lembra os pequenos detalhes da nossa vida que deveriam ser normal, que deveria ser normalizado quando a gente faz a coisa certa? A gente não deveria ter esse sentimento de prazer, porque é a maneira certa. Mas hoje o mundo está mostrando para a gente que o normal é a gente fazer a coisa errada. E tem 2 anos já que eu tenho isso comigo, que eu fico pensando, eu estou lembrando de algo que eu fiz uma coisa boa em prol do Evangelho, né, que eu demonstrei um pouco de Cristo, por mais que seja simples. E tem 2 anos que eu lembro algo que deveria ser tão normal. Mas aquilo para mim foi um exemplo de eu mostrei do que era ser cristão dentro do meu ambiente. E muitas das vezes a gente deixa de querer seguir o Evangelho, a gente deixa de ser cristão, a gente deixa de dar exemplo, porque a gente pensa que pode ser prejuízo. Porque a gente pensa que os prazeres mundanos vai nos trazer algum benefício. E pode até trazer os prazeres que o mundo nos oferece. Mas esses prazeres que eles vai trazendo para a gente, eles são terrenos, eles são passageiros. Eu posso falar para vocês que até mesmo aquela pessoa que quer aproveitar os prazeres mundanos, por exemplo, uma festa. Beleza, vamos lá, vamos pensar numa festa no final de semana. Você trabalha a semana inteira, aí você chega no final de semana, você quer ir para uma festa. E aí na festa você acaba que você bebe, você aproveita, e se acaba na bebida, seja lá no que for, e todos os outros malefícios que a festa pode estar trazendo sobre a sua vida. Mas aí chega no dia seguinte, às vezes você bebeu tanto que você vai estar numa ressaca. O prazer que você teve naquele momento, naquela festa, significa que no dia seguinte você está passando mal por aquele prazer momentâneo. Então todo prazer que a gente tem, que é momentâneo, que é terrestre, que é mudando, não significa que é prazeroso a longo prazo nas nossas vidas. Então por que a gente insiste em querer ter esses prazeres na nossa vida, sendo que quando a gente entrega para Deus, quando a gente dedica a nossa vida para Deus, a gente vai ter o maior prazer de todos, que é ter a nossa vida eterna, que é ter a presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Eu fico pensando também, ontem na nossa casa de luz, foi compartilhado a questão, por exemplo, das pessoas que morrem e vão para o céu. E quando essas pessoas elas vão para o céu, e se a gente parasse para pensar e perguntasse para elas se elas queriam voltar para a terra, com certeza elas vão falar que elas não queriam voltar, porque elas já estavam tendo uma vida muito boa lá no céu, e elas não trocariam aquele momento por nada. A própria Bíblia vai falar, né, que mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 dias longe da presença dEle. E eu fico pensando nessa questão. Por que então a gente, por exemplo, quando algumas pessoas perguntam para nós sobre a volta de Cristo, e a gente às vezes vira e fala assim, não, Cristo não pode voltar agora não. Eu preciso casar, eu preciso conquistar alguma determinada coisa na minha vida. Mas a gente está querendo simplesmente conquistas passageiras na nossa vida. Não estou falando que é errado a gente querer essas conquistas. Mas eu falo que assim, não vale a pena a gente querer trocar a nossa salvação, a nossa vida com Deus, em prol de coisas passageiras aqui na terra. Então, se em algum momento a gente está em nossa vida pensando que podemos ter prejuízo seguindo o Evangelho de Cristo, seja por causa de profissional, seja por causa de estudo, seja por causa de amizades, tudo isso é passageiro. Mas Deus é o único que vai estar presente na nossa vida em todos os momentos, ainda mais para toda uma eternidade. Eu posso dar um exemplo na Bíblia de Paulo. Paulo, para quem conhece a história de Paulo, vai saber que ele foi um dos fariseus de grau elevadíssimo entre os judeus. Ele era um cara muito sábio, ele era um cara muito respeitável. Mas simplesmente, ele trocou todos os status dele, tudo que ele tinha de melhor, para poder seguir o Evangelho de Cristo. Em Filipenses 3, 7 e 8, Paulo vai descrever o que ele perdeu por causa de Cristo. E aí, se quiser, pode até projetar. Paulo então vai dizer, contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo.
Só até aí mesmo. Nesse momento, então, Paulo estava dizendo que tudo que ele ganhou, tudo que ele tinha aqui na terra, todas as conquistas que ele tinha, todos os status que ele tinha, não valia a pena, mas o que valia a pena era o Senhor Jesus Cristo em sua vida. Então ele é um exemplo de que ele abriu mão de várias coisas na sua vida para poder seguir o Evangelho de Cristo. Assim como Paulo, a gente tem que ter esse espírito, tem que ter esse entendimento que não importa o que a gente tem, não importa o prejuízo que a gente vai ter, o importante é o lucro que a gente vai ter com Jesus na nossa vida. O segundo ponto é: tenham medo das dificuldades. Em João 16:33, se puder projetar. João 16:33. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Esse ponto, tenho medo das dificuldades, para mim é o que na verdade é um dos que mais mexe comigo. Claro que a gente acabou de falar sobre questões de prazeres, a gente pode ter dificuldades de relacionamento com outras pessoas, dificuldades na nossa vida. Mas hoje a gente está vivendo uma era em que as igrejas não estão pregando o que realmente é dificuldade em seguir a Cristo, o que é realmente batalha que a gente vai poder enfrentar. Não estou falando que a nossa igreja faz isso, a nossa igreja, graças a Deus, ela é uma igreja de palavra. Mas eu lembro muito bem que quando eu era pequeno, sempre quando eu ia dormir, minha mãe sempre pegava e lia a Bíblia comigo, fazia uma oração. Em alguma das vezes ela sempre falava assim para mim: Timóteo, se caso a gente vier a sofrer perseguições, graças a Deus hoje o Brasil ele não é um país que persegue por causa de Cristo, mas a gente não sabe do amanhã. A gente pode muito bem estar em um outro país e acontecer de a gente sofrer por causa de perseguições de Cristo. Mas minha mãe sempre dizia: se caso a gente vier a sofrer alguma perseguição e, por exemplo, chegar alguém e falar assim para você: se você não negar a Cristo, eu vou matar a minha mãe e meu pai. Ou seja, vai matar os meus pais, né? Se eu não negar a Cristo. E aí, a minha mãe sempre falava assim: custe o que for, mesmo que seja a própria vida dos seus pais, não negue a Cristo. Se alguém chegar para você e virar e falar bem assim: se você não negar a Cristo agora, eu vou arrancar um braço seu, arrancar um dedo seu, ou seja o que for, mesmo assim, mesmo que te doa, mesmo que te faça sofrer, não negue a Cristo. Minha mãe sempre falava isso desde pequeno para mim. E graças a Deus eu tenho isso no meu coração hoje, porque eu tenho entendimento sobre o que representa o Evangelho. Minha mãe nunca escondeu que o Evangelho seria dificuldade, que o Evangelho seria luta. E é impressionante que a gente coloca desculpas na nossa vida, desculpas tão simples, dificuldades tão pequenas. E quantas pessoas que estão lá em outros países hoje, por exemplo, lá em Israel, sofrendo ataques, ou no próprio Oriente Médio por inteiro, dentro do Irã, dentro da faixa de Gaza, seja o que for, pode ser que lá exista pessoas que estão recebendo a revelação de Cristo acerca do que é o Evangelho de Cristo. E quantos ali podem estar sofrendo perseguições por causa do Evangelho de Cristo? Eles sim estão tendo dificuldades verdadeiras. Nós hoje aqui temos dificuldades tão simples. Temos dificuldades que não significa nada para a nossa vida. Não significa nenhum prejuízo. A gente, rejeição de pessoas, amizades, por exemplo, em prol do Evangelho. Eu tenho um exemplo, e esse exemplo não é meu, mas é de alguém próximo a mim, que tinha o pai como pastor, e essa pessoa preferia falar que o pai dele não era pastor, tinha vergonha de falar que o pai era pastor, preferia falar que o pai era um corretor de imóveis, preferia falar que o pai era um vendedor, seja o que for, mas tinha vergonha de falar o que o pai fazia de verdade, tinha vergonha de falar
que ele era uma pessoa cristã. E isso é tão complicado porque essa pessoa está colocando uma barreira, uma dificuldade para se relacionar com outras pessoas por simplesmente falar que é cristão. E lá em Marcos 8:38 vai dizer, se quiser até colocar na projeção: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Então, essa dificuldade que a gente tem de querer virar e falar sobre questão que tenho vergonha de seguir o Evangelho, das dificuldades que eu posso estar passando, seja por amizade, seja por independente do que for, não significa nada. O que custa a gente falar que a gente é cristão? O que custa a gente ter uma vida como cristão verdadeiramente? Essa pessoa que eu tenho como exemplo hoje, ela não está com Cristo. Ela está afastada de Cristo, consequência de tudo que ela fez ao longo da sua vida. E eu fico pensando que se essa pessoa chegar na presença de Deus, o que Deus vai falar para essa pessoa? Porque por causa de uma vergonha que ela tinha de poder falar sobre a questão do seu pai, sobre a sua própria vida como está dentro da igreja, né, por causa dos pais. O que Deus vai falar para essa pessoa? Deus vai falar que não vai querer essa pessoa diante da sua presença, porque enquanto ela esteve aqui na terra, essa pessoa se envergonhou de Cristo. Então temos que ter entendimento que não existe dificuldade nenhuma que seja motivo para a gente se afastar de Cristo. Porque as nossas dificuldades hoje, elas são pequenas. Existem pessoas que estão passando por muito mais, que nem eu falei, e eles não estão deixando Cristo por nada. É para a gente poder refletir, então, sobre tudo isso que a gente está falando. Tem pessoas que passam por depressão, eu não tenho o menor conhecimento, não é algo que eu sou apto para poder falar, mas essas pessoas que passam por depressão, que elas conhecem a Cristo, elas falam do mais profundo no coração delas, que quando Cristo apareceu na vida delas, elas encontraram motivo para poder viver, razão para poder viver, e elas se apegaram a Cristo de uma maneira tão forte. A gente vai precisar chegar a esse ponto de ter um vazio no nosso coração completo para poder começar a seguir a Cristo, ou a gente pode começar a querer ter a nossa transformação por completo a partir de hoje. Então, eu também tenho mais um exemplo, né, para poder falar de alguém que passou por dificuldades, mas mesmo assim persistiu na vida cristã. E esse exemplo, novamente, ele é de Paulo. Paulo, lá em Coríntios 11, do 24 ao 28, ele vai dizer o seguinte, pode colocar na projeção também. Coríntios 11, 24 a 28. 2 Coríntios, perdão. Cinco vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. Pode passar. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentando perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos entre os meus compatriotas, perigo entre os gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar e perigo entre os falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Paulo aqui, então, ele mostra quais que são as dificuldades que ele estava passando. Mas em nenhum momento ele deixou de seguir a Cristo, em nenhum momento ele deixou de ter a sua vida, a sua caminhada, de carregar a sua própria cruz, ele não deu desculpas. Paulo, ele enfrentou tudo isso aí, por mais que ele expôs para mostrar que independente do que ele estava passando, ele continuava seguindo a Cristo. E nós colocamos dificuldades tão simples para podermos não seguir a Cristo, para podermos nos expressarmos,
para podermos compartilhar um pouco do Evangelho de Cristo para as outras pessoas. Por que a gente coloca tanto essas dificuldades? O terceiro ponto ainda não é a hora de tomar uma decisão. E está em 2 Coríntios 6:2. E diz: pois ele diz, no tempo favorável, ouvi você, e no dia da salvação eu o ajudei. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Essa é uma das desculpas que a gente mais ouve, ainda mais no meio da nossa juventude hoje em dia. Falamos que somos jovens demais para poder seguir o Evangelho, que a gente ainda tem uma vida inteira para poder aproveitar, que a gente tem vários prazeres para poder curtir, festas, bebidas, relacionamentos. Mas não é isso o que Cristo, o que a Bíblia está querendo falar para a gente. O dia da nossa salvação, o dia que a gente tem que ter uma mudança, uma transformação completa, é hoje, é agora. Do que adianta a gente querer aproveitar, do que adianta a gente querer tomar uma decisão no futuro, se a gente não sabe nem se vamos estar aqui no futuro. Talvez essa oportunidade não vai chegar. Na última pregação que eu tive aqui, eu falei em Isaías 55, sobre essa mesma questão, de que talvez a gente não tenha o dia de amanhã para poder falar, e novamente eu estou falando aqui. E aí o que a gente faz então com as nossas vidas? Que a gente deixa tudo para depois, a gente deixa sempre Deus para depois. É incrível o quanto que a gente se dedica para Deus, o quanto que a gente se entrega para Deus, o quanto que a gente leva do nosso dia para poder falar com Deus, para ter um momento com Ele. E às vezes a gente não tem esse momento num dia, 2 dias, uma semana, um mês, e a gente vai mais uma vez se esfriando da vontade de Cristo. A gente vai se esfriando da presença de Deus, Deus vai ficando cada vez mais distante da nossa vida. Mas e aí? A custo do quê? Porque a gente deixa tanto para depois a vontade de Deus, tanto para depois seguir o que Deus quer para nossas vidas. A custo de quê? Desses prazeres momentâneos que aqui a gente tem na terra? Isso não importa, porque todos esses prazeres, eles, que nem eu falei, eles são momentâneos. Mas é sua vida com Deus. Será se vai chegar um momento em que, se a gente vier a morrer, ou se a gente vier a se encontrar com Cristo, Deus vai falar assim: não quero passar tempo com você não, você não passou tempo comigo, você não se dedicou, você preferiu deixar para depois. Só que esse depois ele não chegou. Essa é uma das principais desculpas que a gente ouve. Existem inúmeras outras desculpas, mas nada serve. A gente também fala sobre essa questão de querer deixar, de tomar uma decisão para depois, é que a gente espera a nossa vida melhorar. A gente espera que tudo esteja consertado na nossa vida. A gente fala: não, Deus, eu não vou voltar para o Senhor agora, eu não vou me dedicar 100% para o Senhor hoje, porque eu preciso melhorar algumas coisas na minha vida, seja financeiras, seja dentro da minha família, seja no meu trabalho, seja nos meus estudos. A gente espera, por exemplo, terminar de estudar para poder falar: não, agora eu vou me dedicar verdadeiramente para Cristo. Não, mas não é isso que Deus quer. Ele não quer esperar você terminar, seja lá o que for que você esteja pensando, para Ele ter a dedicação completa sua. Ele quer sua dedicação do jeito que você está agora. Em Mateus 9, 12, 13, vai dizer... Mateus 9, 12, 13. Vai dizer: ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isso: desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar o justo, mas os pecadores. Só até aí mesmo. Jesus então está falando o seguinte, que Ele não veio aqui para querer a pessoa que ela já esteja preparada 100%, que ela já esteja com o coração totalmente entregue para Ele. Ele veio para nós, que somos pecadores, que estamos na nossa situação mais complicada que for. Então, a gente não precisa esperar que a nossa vida melhore de alguma forma para a gente poder se entregar para Cristo, para a gente entregar verdadeiramente o Evangelho de Cristo, as coisas de Deus. Ele quer você dessa maneira como você está hoje. E eu não estou fazendo essa pregação aqui para quem aquele ainda não ouviu a falar de Cristo. Isso é para todo mundo. Porque existe aqui também aqueles que são cristãos que não estão se dedicando verdadeiramente para Cristo,
que está apenas querendo receber do Senhor, mas não está querendo dar para o Senhor. Dá o verdadeiro louvor, dá a verdadeira honra a Cristo, dá a sua verdadeira vida para Cristo. Então essa palavra são para todos, porque todos precisam dessa transformação com Cristo, todos precisam ter esse renovo. O Evangelho de Cristo precisa ser compartilhado em todos os momentos, porque a chegada de Cristo ela é breve. O pastor teve até um culto que já estava falando que os sinais já estão acontecendo. E como está a nossa vida com relação a isso? Como está a nossa entrega para Deus com relação a isso? A gente precisa dedicar a Cristo o mais urgente possível, porque se a gente não dedicar, o sofrimento ele pode ser eterno. Mas do mesmo modo que se a gente se dedicar, se a gente se entregar verdadeiramente para Cristo, a nossa alegria também pode ser eterna. Eu prefiro estar diante da presença de Deus todos os dias da minha vida, do que eu estar no inferno e pensando, por exemplo, se hoje a gente já reclama do calor de que é de Rio Verde, imagina-se o calor que vai ser no inferno. E a gente não consegue nem, na verdade não tem como nem imaginar, porque vai ser um sofrimento eterno. E eu tenho o costume de falar assim, que se você vier para Cristo, mesmo que seja por temor, por medo do inferno, mas se dedique verdadeiramente para Ele. Porque não adianta nada a gente vir na igreja com medo de ir para o inferno, com medo do que vai ser as consequências se a gente não seguir a Cristo. A gente não pode vir seguir a Cristo por causa apenas do medo de que a gente pode ter uma vida após a morte. A gente tem que seguir a Cristo por causa dele, por causa do ensinamento dele. Mas claro que é uma consequência também a gente não querer ter uma vida eterna em sofrimento. Mas a gente tem que entender que a gente tem que ter uma vida eterna com Deus, que Ele é o único verdadeiro motivo que a gente tem para poder viver. Então, para a gente concluir, eu coloco então para vocês o seguinte: por que a gente coloca então tantos problemas, tantas desculpas da nossa vida para a gente não querer se dedicar para Deus, para a gente colocar um tempo para com Deus, para as coisas de Deus, para poder servir a Deus de algum modo, seja, sei lá, servindo um copo d'água para o pastor, seja, sei lá, levando a mensagem para aquela pessoa no serviço ou na sua faculdade, na sua escola que está precisando. Você precisa ser testemunho vivo de Deus, precisa testificar, precisa ser o exemplo de Cristo aqui na terra. Deus foi para o céu, está esperando a gente, mas Ele deixou a gente aqui na terra para poder seguir o que Ele colocou, seguir a Ele. E Ele mesmo disse que a gente precisa negar a si mesmo, carregar a nossa própria cruz para poder seguir Ele. E não pensar nas nossas próprias conquistas aqui na terra, porque tudo é passageiro. Você já parou para pensar quantas pessoas você já evangelizou na sua vida? Quantas pessoas você já trouxe para a igreja? Quantas pessoas você já compartilhou a palavra de Deus? Eu fico muito feliz se alguém poder pelo menos falar uma única pessoa. Mas eu sei que também tem pessoas que nem isso fez. Não conseguiu nem compartilhar a palavra de Deus para uma única pessoa. Para quantas pessoas você já testemunhou a vida cristã que você tem? É isso que Deus quer para a gente. Que a gente sirva a Deus, que a gente testemunhe o Evangelho dEle com a nossa própria vida. Que a gente siga Ele da melhor maneira possível. Que a gente possa então voltar para nossas casas hoje, tendo o entendimento que a gente precisa ter um renovo, que a gente precisa ter uma mudança, que a gente precisa seguir verdadeiramente a Cristo, abrir mão de todos os nossos próprios interesses, abrir mão de todas as nossas vontades humanas e pelo menos evangelizar uma pessoa. Coloca como objetivo para vocês nessa semana ter uma vida de falar assim, eu vou anunciar Cristo para uma única pessoa essa semana. Eu vou querer seguir o evangelho que Deus pediu para a gente, que era para a gente ir lá e fazer o ID. Eu vou, no meu serviço, na minha faculdade, na minha escola, eu vou testemunhar o evangelho verdadeiramente. Eu vou mostrar, eu sou cristão. Eu vou chegar para uma pessoa e vou falar assim, Deus te ama, Jesus te abençoa, Jesus Ele quer a sua vida. A gente precisa fazer o evangelho de Cristo.
vamos sair então aqui hoje, vamos ter esse entendimento que a gente precisa ter essa mudança. Se o Ministério de Louvor quiser subir. Nesse momento então, enquanto o Ministério de Louvor canta mais uma canção, eu quero que você levante e comece a pensar, Deus, como que você quer que eu haja? Como que você quer que eu seja um cristão diferente na vida de alguma pessoa? Como eu preciso agir diante do ciclo em que eu estou envolvido, para que eu possa estar fazendo a diferença, para que eu possa estar fazendo a sua vontade. E nesse momento, durante esse louvor que eles vão estar cantando, feche os seus olhos e fale com Deus. Como Ele quer que você haja. Peça para que Ele fale contigo. E ouça a voz dEle. Reflita. Não se distraia com as pessoas que estão ao seu lado nesse momento. Apenas fale com Deus e deixe Ele falar contigo da melhor maneira possível, como Ele quer te usar. Amém. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Entregando as nossas vidas ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor possa, meu Deus, estar falando conosco, meu Deus, através de nossas vidas, meu Deus, para que possamos, meu Deus, abrir mão de todos os nossos prazeres mundanos, meu Pai, para que possamos, meu Pai amado, carregar a nossa própria cruz, meu Deus, e seguir o Evangelho que é o Senhor, meu Pai, para que possamos, meu Deus, deixar de lado, meu Deus, todos os prejuízos em nossas vidas, meu Deus, que deixamos todas as dificuldades, meu Pai amado, todas as vontades em querer deixar para depois o seu Evangelho, meu Deus, e seguir aquilo que o Senhor nos orienta, meu Pai. Para que possamos, meu Deus, ter um verdadeiro espírito de evangélicos, meu Pai amado, um espírito testificado de Cristo dentro de nós, meu Deus. Para que pessoas possam estar enxergando a gente, meu Deus, como cristão, meu Pai amado, e referência para o Senhor, meu Deus. Tire de nós, meu Deus, toda a vergonha, meu Pai, todo o medo, meu Pai amado, de poder fazer aquilo que era a Tua vontade, meu Deus. Somos jovens, meu Pai amado, devemos, meu Pai amado, ir e pregar o Evangelho com todo o nosso louvor, com toda a nossa força, com todo o nosso vigor, meu Pai amado. Mas estamos fugindo da Tua vontade, meu Deus. Desperta dentro de nós o interesse, meu Pai amado, pelo Seu Evangelho, meu Deus.
e que possamos verdadeiramente dedicarmos as nossas vidas ao Senhor, meu Pai. Traga transformação completa sobre as nossas vidas, Deus. Ó Senhor Jesus, vem estar falando conosco, não somente agora, nessa noite, meu Pai amado, mas que o nosso coração possa estar queimando dia após dia, meu Pai, diante da Tua presença, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, é que eu te oro e que te peço, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais.